E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Que quarta-feira linda que tivemos, hein? Linda, linda, linda. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e já já eu volto pra trocar uma ideia com vocês. Vamos lá ver. O Bragantino não pode reclamar. Perdeu para o Botafogo na ida no Rio de Janeiro e perdeu ontem diante do seu torcedor. Então, o time carioca continua na Copa do Brasil. O Bragantino só lamenta. A missão do Massa Bruta era ingrata. 10 jogadores no DM e precisando ainda reverter o 2-0 sofrido no Rio de Janeiro. O Botafogo entrou com um time misto e o técnico David Ancelotti deu a vaga do gol a Léo Link, já que John está indo para o West Ham da Inglaterra. E logo aos 7 minutos, o goleirão não conseguiu segurar este lindo chute de Praxedes no ângulo, mas o VAR marcou impedimento no lance. Sem dúvida, este gol poderia ter dado uma outra cara à partida, mas a atuação do VAR neste lance gerou muitas reclamações. O jogo seria totalmente outro se tivesse valido aquele gol. Olhamos o lance ali no vestiário e, pelo que a gente analisou, não estava impedido. Então, ele acabou nos prejudicando todo um trabalho, todo um jogo. A bola continuou mais tempo com o Braga. O Botafogo soube se defender e o primeiro tempo ficou nisso. Na segunda etapa, um susto. Marlon Freitas teve um choque de cabeça com La Quintana e caiu desacordado. Foi levado de ambulância ao hospital. Ele está bem. Voltou ao Rio com a delegação e fará novos exames. E no reinício da partida, gol do Botafogo. Danilo, que substituiu Marlon em sua primeira jogada, deu ótimo passe a Savarino, que finalizou bonito e aumentou a vantagem botafoguense no duelo. A situação ficou ainda mais complicada para o Bragantino com as expulsões de Nathan Mendes e Atirson pelas faltas em Santi Rodrigues e Correia. Final de jogo, 1-0. E após 8 anos, o Botafogo voltará a disputar as quartas de final da Copa do Brasil. E os problemas jurídicos, os assuntos extracampo, não vão atrapalhar, segundo o treinador. Sì, il tema giuridico non domino, sinceramente, dentro não influi, tenho aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. Feliz pela classificação, mas feliz pelos jogadores que não costumam jogar, que hoje jogaram, que entraram também. Botafogo está fora da Copa do Brasil. O Botafogo conseguindo uma vitória importante, uma classificação importante com David Ancelotti depois de um jogo bem complicado pelo Campeonato Brasileiro. É aquele momento em que precisa responder também para o seu torcedor, Zupac, e é isso que fez na partida de hoje. E a gente está vendo um gol espetacular que o Praxedes fez no começo, mas veja, na origem da jogada havia um impedimento ali e o gol foi anulado. Primeiro tempo, o Bragantino foi melhor que o Botafogo teve dificuldade. Assim, em dado momento do primeiro tempo, o jogo ficou aberto, né, com muita trocação, mas o Bragantino levando mais perigo, com mais posse, finalizando mais, mas não aproveitou a chance, né? Saiu de um 0-2 do confronto e não conseguiu aproveitar as chances que teve para fazer 1-0 de fato, com um gol valendo, e tentar voltar pro confronto. E aí, no segundo tempo, um lance que muda a história, assim, de novo, os detalhes, né, mudam a história do jogo. Infelizmente, o Marlon Freitas tem um quadro grave ali de concussão, uma lesão grave. Já vamos atualizar, inclusive, o estado de saúde dele. E sai de ambulância. Em seu lugar, entra o Danilo, no seu segundo jogo pelo Botafogo, Danilo ex-Palmeiras. E na primeira bola do Danilo, ali, ele intercepta o passe. Vem e olha o passe que ele dá. O passe é de canhota, um passe maravilhoso. De sinuca, assim. Uma das licenças mais bonitas do jogador, né? A mecânica do passe é lindo. É linda. O gesto técnico, é linda. Como dizem alguns comentaristas, é perfeito. E o Savarino, olha o tapa, ó. Tum. Olha isso, cara. Maravilhoso. Né? Como é o barulhinho? Tum. E aí o Savarino faz o gol que dá ao Botafogo a classificação. Então o Bragantino não aproveitou o bom primeiro tempo que teve. O Botafogo aproveitou a chance para matar o duelo e avança às quartas de final. André, e aí? Classificação do Botafogo?
totalmente merecida, né? O Red Bull Bragantino dá mostras de estar perdendo um pouco da sua força, né? Sim. Talvez seja um momento na temporada que quase todas as equipes atravessam, aquelas que disputam competições simultâneas principalmente, mas nada a questionar nem em relação à arbitragem, nem ao desempenho dos times. Acho que é um resultado normal entre duas equipes. Eu acho que seria uma surpresa mesmo se o classificado nesse confronto não fosse o Botafogo. Tivemos 2 expulsões para o Bragantino no final da partida. A Renata Roel falou por aqui também sobre essas expulsões. E o Red Bull Bragantino já está reclamando da arbitragem. Mas foram 2 derrotas, né? 2 derrotas que não dá para ninguém contestar que a arbitragem tenha mudado o rumo da classificação na Copa do Brasil. E tá aí o boletim médico do Marlon Freitas, que saiu de ambulância. Uma boa notícia, ele sofreu uma concussão, saiu de ambulância, por isso o Danilo entra. Mas ele está bem, está fazendo alguns exames, mas está consciente no hospital, agora em observação. Ele vai voltar com a delegação para o Rio de Janeiro e lá vai ser reavaliado. Vamos ouvir o técnico do Botafogo, David. Às vezes é o Ancelotti, claro, mas já vou fazer. Vocês sabem que eu erro o sobrenome, né? Tem um piloto famoso chamado David Valsec na Itália e vai sair Valsec, já saiu uma vez. Quase. Não. David Ancelotti falando depois da classificação. O Marlon está consciente, está bem, está passando exames no hospital, mas está conversando. Então foi um susto, mas agora está melhor. Sim, queria feliz pela classificação, mas feliz pelos jogadores que não costumam jogar, que hoje jogaram, que entraram também. Claro que tenho confiança no meu elenco, tenho confiança em todos. Feliz de poder dar oportunidades para jogadores que não tiveram ainda, como Mastriani, Marçal. O primeiro jogo de Huguinho que não foi um regalo, mas é porque ele merece, porque é um jogador que tem nível para estar com a equipe profissional. David, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Parabéns pela classificação. O Botafogo está de volta às quartas de final da Copa do Brasil após 8 anos. Você falou que ficou contente com os jogadores que, enfim, entraram desde que você assumiu o time. Chegou o momento de realizar o rodízio mediante ao calendário. Hoje entraram o Santi, entraram o Tuco como centroavante, embora o Savarino tenha feito a função de falso 9. E aproveitando ao ensejo também, eu queria saber como é que faz o treinador para blindar o grupo diante de toda essa celeuma que está acontecendo nos bastidores na disputa jurídica pelo controle da SAF. Obrigado. Sim, o tema jurídico não domino, sinceramente, dentro não influi, tenho aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. O rodízio, supongo que é o turnover, não? O rodízio, a rotação. Primeiro, para ganhar o jogo, vou fazer sempre a escalação para poder ganhar o próximo jogo. Acho que nesse jogo precisava a gente de um pouco menos de domínio de bola, mais de atacar as costas deles. Por essa razão, jogar sem um 9. Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que veio a classificação, veio mais uma vitória, gol de Savarino, um gol importante aí, onde o jogador estava precisando. Tivemos preocupações ontem com o Marlon Freitas. Já falando do Marlon Freitas, tá? Ele está bem, ele retorna ao Rio, ele já está consciente, teve aquele lance de cabeça, saiu de ambulância, ele teve uma concussão no cérebro, tá? Mas até então os exames não apontaram nenhuma lesão, nada no cérebro grave. Mas pelo protocolo são 5 dias de descanso, o protocolo aí da CBF. Então ele vai ficar no mínimo 5 dias de folga aí, por mais que ele possa mostrar qualquer melhora, 5 dias sem futebol. Isso significa de que ele não vai enfrentar sábado Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas na semana que vem, que tem Libertadores, se Deus quiser, não apontando, ele vai chegar no Rio, vai fazer novos exames, não apontando nada, ele vai com certeza jogar esse jogo da Libertadores, lembrando que agora o importante é a saúde de Marlon Freitas, mas se Deus quiser, até a Libertadores vai estar tudo bem com ele,
não vai ter problema nenhum, foi só um susto, e assim a gente espera que continue sendo, que foi apenas um susto, e os novos exames que ele deve fazer hoje no Rio, também não apontem nada de mais grave aí. Tá, Marlon Freitas, se Deus quiser, vai dar tudo bem. E aí quem entrou no lugar do Marlon Freitas, né? Danilo, chegou, um passe, pum, deixou o Savarino na cara do gol, e que passe, né? Parece que aquela bola fez uma curva sobrenatural ali. O Savarino foi lá e marcou o gol da vitória do Botafogo. 1-0, o agregado 3-0 o Botafogo, classificado, enfim, depois de 8 anos, o Botafogo caindo nas oitavas, caindo antes das oitavas, o Botafogo chegou às quartas de finais da Copa do Brasil, faturou mais quase 5 milhões, somando tudo aí deu mais de 10 milhões de premiação na Copa do Brasil, e aquilo, ontem tivemos o Galo vencendo o Flamengo nos pênaltis, eliminando o Flamengo, o Corinthians venceu na casa do Palmeiras, eliminando o Palmeiras, 2-0 o Corinthians, agregado também 3-0. E tivemos aí, então, os dois, né, eu posso dizer, favoritos ao título da Copa do Brasil 2025, eliminados nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então o caminho, meus amigos, ficou um pouco mais fácil para o Botafogo, né? Parece que o caminho está mais tranquilo. Sabemos que não tem jogo fácil, por exemplo, ontem mesmo contra o Bragantino, 8 minutos de jogo, o Bragantino fez um golaço de fora da área. E graças a Deus o VAR dessa vez ajudou o Botafogo. Ajudou não, fez seu papel, porque ele não mentiu. O jogador estava impedido, né, alguns centímetros, e aí teve que anular o gol, porque poderia ter sido um gol que mudaria totalmente o jogo. O Botafogo ontem entrou com time reserva, né, tirando a zaga ali, o meio de campo, muita gente diferente. Então a gente já foi pego de surpresa, que a gente esperava, né, uma escalação mais parecida com o que o Botafogo vinha jogando. E aí o Ansalatinho deu um susto na gente. Então com 8 minutos ele toma um gol, poderia mudar totalmente o jogo. O Bragantino também entrou com o time meio que pensando mais no Campeonato Brasileiro, já entrou com o time meio mesclado, não botou sua força total, sabia que o resultado de tirar dentro de casa também seria difícil, estádio vazio, né? A torcida estava acreditando muito, mas aquele golzinho de 8 minutos ali poderia mudar toda a história. Foi anulado, bem anulado, e com isso, parece que desmotivou um pouco os jogadores do Bragantino também, que estava vindo muito forte para cima do Botafogo. E aí o Botafogo soube levar a sua vantagem, depois fez um gol, tiveram 2 caras expulsos, depois o Bragantino começou a bater, perdeu a cabeça. Enfim, o Botafogo classificado aí na Copa do Brasil, sem grandes sustos. O maior susto foi esse de 8 minutos mesmo, mas estava impedido, e o gol foi anulado, e era um golaço que ia acontecer, ia ser um golaço. Então com isso, que eu falei, os 2 favoritos ao título, que eram os favoritos sim, né, a gente não pode mentir, como são os favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro 2025 também, ao lado agora do Cruzeiro, a gente não pode mentir, eliminados de uma forma precoce, e o caminho mais fácil para o Botafogo. Não é que os próximos jogos do Botafogo vai ser fácil, não é isso, mas os favoritos já estão de fora, então pode ser que seja um caminho, se o Botafogo se dedicar mais, jogar mais, a Copa do Brasil pode ser sim possível para esse título inédito que a gente ainda não tem. E seria lindo ver o Botafogo 2024 campeão de Libertadores, 2025 Copa do Brasil, 2 títulos que o Botafogo não tem. Seria lindo. Mas para isso tem que jogar com mais vontade. O Ansalatinho ontem na entrevista falou que os problemas do Botafogo fora de campo não está interferindo nada dentro de campo, porque o time está blindado. Ok, que bom. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. Falando aqui rapidinho também, o Botafogo foi eleito aí. Foi eleito não, né? Está concorrendo com outros gigantes da Europa como o time do ano de 2024-2025. Ao lado do Botafogo está o Liverpool campeão, está o Barcelona campeão espanhol, está o PSG campeão da Champions, está o Chelsea campeão do novo Mundial e está o Botafogo campeão da Libertadores 2024. Bom, eu acredito que o Botafogo não vai vencer. Eu acho que seria mais justo ficar aí com o Chelsea. Eu acho. Chelsea ou PSG deve levar esse título aí. Eu acho que seria mais justo. Mas o Botafogo está lá concorrendo porque fez uma Libertadores espetacular, venceu o jogo de 3-1 com um jogador a menos desde de 30 segundos, 40 segundos do primeiro tempo, ou seja, jogou um jogo inteiro com um jogador a menos. Tem esse lance também, né? Pode ser que conte mais, né? Se for olhar 2024 mesmo, o Botafogo acho que fez história, mas o PSG ganhou a Champions pela primeira vez também, metendo um goleado, enfim. Acho muito difícil que esse prêmio venha para a América do Sul, mas se viesse seria lindo.
Mas eu acredito que vai ficar lá com os europeus mesmo. Acho que não vai mudar disso. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como eu falei, foi uma quarta-feira linda, zoamos muito, curtimos muito. Então o Botafogo passou, o Fluminense passou. Ontem tivemos São Paulo e Atlético Paranaense, por exemplo, né? O Atlético Paranaense venceu em casa, o agregado ficou igual. Venceram nos pênaltis. Hoje tem Vasco. Então, assim, tem times... Eu não vejo grandes times assim para assustar o Botafogo nessa Copa do Brasil. Não vejo. O Fluminense passou pelo Internacional. E o Internacional parece até Botafogo e Cruzeiro, né? O Internacional vê o Fluminense e se abre todo. Né? O Botafogo vê o Cruzeiro e não consegue jogar bola. É impressionante. É que nem Botafogo e Atlético Paranaense. Na próxima fase, eu torço para que a gente não pegue nem Atlético Paranaense nem Cruzeiro. Porque o Botafogo com o Atlético Paranaense dá um azar que eu não entendo, cara. Os caras estão na Série B lá, tá ali no G4. E conseguiram passar. Acho que tinha muito tempo que um time da Série B não passava para as quartas de finais da Copa do Brasil, passava pelo São Paulo. São Paulo também é aquela coisa, né? Enfim, tem outros times aí pra gente poder pegar. Tem um CSA, quem sabe, passando pelo Vasco, né? Tem outros times aí que a gente possa enfrentar nas quartas de final. Claro, a gente não pode escolher adversário. É uma brincadeira, mas a gente não dá sorte como o Cruzeiro. Então, né, quem sabe a gente pega eles na final e aí a gente seja campeão para acabar com essa zica. Seria bonito. Ou já pensou se o Botafogo pega o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, um ano depois na final da Libertadores, e a gente ganha um título inédito novamente em cima do Atlético Mineiro, que é nossos fregueses? Seria, rapaz, seria loucura. Aí é pros caras lá, os torcedores lá, né, enfiar a goela abaixo e odiar o Botafogo pro resto da vida deles. Bom, falei demais, né? Eu tô feliz. Botafogo venceu, classificou. Nosso maior adversário se fufu ontem. Tá bom, tá tudo lindo. Não tem que reclamar, não. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto pra falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.